Muito bem, olá pessoal, dando continuidade aí aos nossos equipamentos de terraplanagem, vamos falar hoje das unidades escavo-carregadoras. Elas escavam, né, removem o material do seu local original, do solo, vou colocar aqui em cima, e carregam esse material, né, para um outro equipamento que vai fazer o transporte. Então, escavar para a gente é retirar o material do seu local original, como eu disse, e carregar a gente entende como a deposição desse material numa outra unidade que vai fazer o transporte, né? Essas unidades, diferentemente das unidades que nós acabamos de ver, escavo empurradoras e escavo transportadoras, elas não executam todo o ciclo de terraplanagem por si só. Elas necessitam de de um outro grupo de unidades que irá fazer a segunda fase do ciclo, que é o transporte desse material, a deposição, né, descarregamento e o retorno à posição de escavação. Então elas fazem o ciclo parcialmente. Essas unidades são representadas aí principalmente pelas escavadeiras, você observa aqui, e pelas carregadeiras, que a gente vai comentar a respeito de cada uma delas aqui em seguida. Tá? As carregadeiras, então, também chamadas aí de pá carregadeira, podem ser montadas tanto sobre esteiras quanto sobre pneus. E a caçamba vai instalada na parte frontal, aqui, e tem uma movimentação diferentemente das lâminas fixas dos bulldozers. Aqui na carregadeira ela tem uma movimentação bem mais ampla, onde a caçamba trabalha desde a parte inferior fazendo a coleta e escavação do material até na parte mais alta, onde ela bascula praticamente, lançando o material, como você está observando aqui na foto, na caçamba de um caminhão, né, que vai fazer o transporte desse solo escavado. Tá? Então ela é mais manobrável nesse sentido. Bom, no carregamento, as carregadeiras se deslocam, né, movimentando-se entre o talude e o veículo que vai fazer o transporte. Aqui na imagem à esquerda, você consegue ver a posição inferior e superior da caçamba das carregadeiras, né, na parte frontal. E a movimentação, né, para você minimizar o tempo de ciclo e otimizar a produtividade desse equipamento, é interessante que ela faça basicamente 4 movimentos. Então ela vai iniciar fazendo um movimento avante até o corte, né? Então aqui o desenho do corte, e ela vai descarregar aqui no caminhão à direita. Então ela vai fazer um movimento à frente, vai executar o corte, vai carregar a sua própria caçamba, um movimento a ré, fazendo a manobra, mais um movimento à frente, onde ela vai se aproximar do caminhão, fazer o descarregamento, e obviamente ela volta a ré fazendo a manobra, sua posição original, e começa o ciclo novamente. Então basicamente o ciclo da carregadeira se movimentando está ligado aí a 4 movimentos básicos, e é interessante a gente pensar que se o caminhão estiver a 90 graus com o talude, como está mostrando aí a jazida, ou se ele estiver inclinado pelo menos a 45 graus, a 45 graus facilita a manobra, porque o giro que a pá carregadeira tem que fazer é menor do que se o caminhão estivesse a 90 graus, ela consegue manobrar menos, né, numa amplitude menor, de forma a otimizar o seu tempo de ciclo e, consequentemente, aumentar a sua produtividade. Tá? Então é importante o seu canteiro de obras ser pensado com esses espaçamentos e para que seja possível executar esse posicionamento. Aqui só 2 exemplos, né? Você consegue ver uma pá carregadeira de grande porte, trabalhada usada em obras de mineração, uma capacidade aproximada de 53,5 metros cúbicos, o volume dessa caçamba. Você observa o porte dela em comparação com o pessoal ali em pé dentro da caçamba, e uma de porte menor, bem menor, né, para terrenos e obras mais confinadas, aproximadamente 0,3 metros cúbicos a capacidade volumétrica dessa caçamba aqui. São equipamentos com destinos, né, com utilização e aplicações diferentes
em termos aí de escala da sua obra, né? E você tem uma gama aí de capacidades volumétricas e de carga desse tipo de equipamento no mercado aí produzido aí pelos fabricantes. As carregadeiras montadas sobre pneus levam consigo as características dos equipamentos com esse tipo de montagem, como a gente já discutiu lá nas aulas iniciais, que são a alta velocidade de deslocamento, uma grande mobilidade e deslocamentos a distâncias maiores, né? Então, como eu tenho uma velocidade de deslocamento maior, o equipamento pode levar esse material a distâncias um pouco maiores sem que a perda de produtividade seja bastante considerável, tá? E os de esteiras, né? Aqui você está vendo à direita o equipamento montado sobre esteiras, elas têm aí uma maior tração e uma boa ou melhor flutuação que o equipamento montado sobre pneus, né? Devido à própria estrutura dessa disposição das esteiras. Um outro grupo também bastante interessante e muito versátil são as escavadeiras, o pessoal chama aí de pá mecânica. São elementos dos mais versáteis em terraplanagem. Normalmente são montados sobre esteiras. Você vai entender por que não tem esse equipamento montado sobre pneus. Até tem, mas de porte menor. Então, normalmente são montados sobre esteiras. Ela tem um giro de 360 graus, então ela consegue escavar em um lado, girar para o outro lado de forma bastante manobrável e bastante ampla. As esteiras normalmente são lisas, sem garras, porém mais largas do que as esteiras normais dos equipamentos comuns, que gera uma melhor flutuação para esse tipo de equipamento. A velocidade de deslocamento dele é muito baixa, na ordem aí de 1,5 a 2 km por hora, porque não há necessidade desse equipamento se deslocar no canteiro de obras durante a execução do seu serviço, porque ele é projetado para trabalhar estacionado. Então o operador leva o equipamento até o local que ele vai fazer a escavação, esse equipamento ele para, ele estaciona naquele local. Alguns têm dispositivos, né, de ancoragem, de estabilização, e ele trabalha só movimentando a lança, né, para frente, para trás, para cima, para baixo, girando para a esquerda, para a direita, e essa lança faz a escavação e descarrega o material numa unidade de transporte ou num local que vai ser depositado esse material aí durante a execução daquele serviço naquele trecho, né? Então o equipamento ele normalmente montado sobre esteiras, porque ele não tem necessidade de deslocar a grandes velocidades, porque ele trabalha parado, estacionado, né? As escavadeiras, para deslocar-se a distâncias maiores, né? É comum você ver pá carregadeira, né, ou as carregadeiras se deslocando numa rua, de um bairro para o outro, dentro da própria cidade, né? Dependendo do seu porte, é comum. Já as escavadeiras não, né? Porque a velocidade dela é muito baixa em função da montagem sobre esteiras. Então, para deslocar esses equipamentos, há necessidade de se utilizar veículos de transporte apropriados, como carretas especiais aí para levar esse equipamento de uma obra para outra, de uma oficina para o canteiro e vice-versa, tá? Da mesma forma que, voltando aqui, da mesma forma que outros equipamentos de grande porte, né? Você observa aqui na foto da direita um caminhão fora de estrada sendo transportado por um caminhão especial, né? Um caminhão centopeia aí específico para transportes de grandes cargas, né? Então, equipamentos de grande porte normalmente têm essa necessidade. Nós chegamos a discutir isso lá na nossa aula 2. As escavadeiras têm alguns modelos, né, dentro dessa categoria de pá mecânica. A pá frontal ou shovel, o senhor consegue observar aqui, ó, vamos olhar aqui a caçamba, né, a concha desse equipamento. Ele faz escavação de baixo para cima, então ele baixa a caçamba, crava os dentes no terreno que ela vai escavar e joga essa caçamba para cima, de forma que ela faz o descarregamento agora pela parte inferior. Essa parte inferior aqui abre, né, e o solo cai por essa abertura após ela ter feito a escavação, né?
As escavadeiras chamadas de retroescavadeiras ou backhoe, elas fazem escavação de cima para baixo, né? Então o braço é levantado e ele desce escavando a concha, né? Desce escavando, e ao fazer o descarregamento ela não precisa de nenhuma abertura, ela simplesmente joga a concha para cima e faz com que o material caia no local de depósito. Aqui é interessante essa daqui, ó, montada sobre esteiras, e essa daqui que eu falei montada sobre pneus. Aí você observa aqui uma estrutura para fazer a estabilização e ancoragem desse equipamento, para que a lança consiga trabalhar sem desestabilizar o equipamento em si, né? Se você observar em várias imagens que a gente passou aí, ou outras que você vê em livros ou na internet, por aí, você vai observar sempre um posicionamento da escavadeira num nível mais alto do que o equipamento que ela está carregando. Vou passar o slide aqui, ó. Você tem a cota da escavadeira numa cota, né, numa altura superior à cota do caminhão que está sendo carregado. Isso é interessante a gente pensar e posicionar sempre dessa forma no canteiro, porque você diminui o tempo de ciclo do seu equipamento que está fazendo a escavação, da escavadeira propriamente dito. Você abaixa a lança para fazer a escavação, e ao levantá-la para poder fazer a carga, você não precisa levantar numa altura maior do que se o caminhão estivesse no mesmo nível. Como o caminhão está numa cota mais baixa, rapidamente você já chega na cota para poder fazer o descarregamento da sua lança, né? Então você diminui o tempo de ciclo da sua escavadeira e com isso você ganha em produtividade. Lá na aula que a gente for falar sobre cálculo de produtividade dos equipamentos, você vai ver a diferença que um posicionamento desse pode fazer na ordem de 2 a 3 segundos de escavação, de tempo de ciclo, melhor dizendo, e isso ao longo de um dia de obra, de uma semana, de um mês, de um ano, o ganho de produtividade é muito grande, tá? Algumas outras unidades baseadas nessa nossa escavadeira, né? Você tem aí as drag lines, que o equipamento é todo por cabos. Então você tem uma lança, né, longa, fixa, e a caçamba é presa através de cabos, que ele é lançado, né, em fundo de rio, de lagos, né, área portuária, para você remover material do fundo desses locais, né? É interessante imaginar que esse equipamento, por ter um porte, né, muito grande de sua lança, gera momentos aqui na base muito grandes, que são compensados aí através de contrapesos na parte traseira, na parte oposta à lança para esse equipamento. Equipamento que requer aí um treinamento, uma habilidade em sua operação dos operadores, né? De forma que é um dos mais complexos de ser operado dessa categoria. A escavadeira pode ser montada sob balsa ou já ter uma estrutura própria de flutuação, né, para trabalhar aí no meio de um lago, numa área mais afastada da própria margem. Observa o tamanho dessa lança aqui em comparação com as outras que a gente já viu nas imagens anteriores. Podem ser adaptadas na ponta da lança diversos tipos de concha diferentes. Uma das mais clássicas utilizadas são do tipo clamshell. Fazem aí escavações na vertical. Então esse equipamento consegue descer aqui na vertical e fazer essa mandíbula, né? Fazer o fechamento e a remoção do solo praticamente na posição verticalizada. Esse equipamento aqui com ação dupla, né, você já deve ter visto isso aí na maioria das obras aí de movimentação de terra, tem esse equipamento nesse porte. Na parte frontal é uma carregadeira, então ela eleva a lança e faz o travamento da parte traseira, onde tem a lança da retroescavadeira, e vai trabalhar se deslocando no canteiro de obras com a escavação e o transporte desse material sendo feita pela carregadeira instalada na parte frontal. E a partir do momento que eu vou usar a lança, eu estaciono esse veículo no local que eu vou proceder à escavação, faço o travamento aqui, ó, com uma estabilização com a concha dianteira da carregadeira,
Faço a estabilização aqui também com essas sapatas, né, movidas também hidraulicamente. E aí está parado, ela faz o trabalho com a lança da retroescavadeira, né. E a versatilidade desse equipamento não para por aí. Você tem uma série de implementos que podem ser acoplados, né, para utilizar a força motriz desse veículo, desse equipamento. Aqui, por exemplo, tem uma montagem que o pessoal aí da JCB fez para apresentar aí os implementos que podem ser utilizados com esse equipamento. Então, a concha normal, né, da pá carregadeira na parte frontal, um palete ou um elevador. Aqui pode ser aqui um britador ou uma placa de compactação, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Aqui na lança você tem a concha normal da retroescavadeira, você pode adaptar um rompedor hidráulico, você pode adaptar aqui um helicoidal para fazer escavações. Então a versatilidade desse equipamento é muito grande nas funções que ele pode executar numa obra. Aqui uma florestal, né, você vê a lança dela normal, como se fosse uma escavadeira comum, porém a concha foi substituída por um equipamento que faz o corte, a limpeza, né, o descascamento e a serragem, né, desse material e a deposição dele no local de corte. Aqui o rompedor hidráulico de porte maior, né, em comparação com uma pessoa, ele consegue aplicar aí uma força maior para romper material de terceira categoria, concreto e por aí vai, tá? Na próxima aula, então, a gente vai conhecer mais um pouco desses equipamentos. Obrigado aí a todos pela atenção. Até a próxima.